young man sitting here, believing, trying to, having faith. Eu notei um jovem sentado aqui, crendo, tentando crer, tendo fé. You believe that God will let me know what's wrong with you? He's here. Você crê que Deus me contará o que há de errado com você? Você crê? If He will you accept your healing? Se Ele contar, você aceitará a sua cura? You have heart trouble. Isn't that right? Você tem problema de coração. Não está certo? What if I told you now she's well of it? Would you believe it? E se eu lhe dissesse agora que você ficou bom disto? Você creria? Stand up just a minute. Fique de pé um momentinho. You got a nervous heart and a murmuring heart. Bothered you for some time. Seu coração é afetado pelos nervos e sopro cardíaco. Já o incomoda faz algum tempo. The only time when you lay down to it smothers and you have a lot of beating back and forth, fluttering. Is that right? A única vez quando você deita também, isso sufoca. E você se bate bastante agitadamente. Está certo? Because it causes the indigestion from your stomach to run up through them veins. Isn't that true? Porque isso causa indigestão no seu estômago, vindo através daquelas veias, não é verdade? You'll not be bothered with it no more. Just keep what you have right now. You can go home and be well. Você não será mais incomodado por isso. Apenas conserve o que você possui neste momento. Você pode ir para casa e ficar bom. I'm not reading your mind. I'm a perfect stranger to you. Eu não estou lendo a sua mente. Sou totalmente estranho para você. You're just a man sitting there. Is that right? Você é apenas um homem sentado aí. Não está certo? Never seen you in my life. Never know nothing about you. Is that true? Nunca o vi na vida e não conhecia nada a seu respeito. Isso é verdade? Believe the Lord is here. Creia que o Senhor está aqui. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus pelo que nós acabamos de ouvir nesta noite. Tremenda e poderosa mensagem pregada, falada através do pastor Joaquim Gonçalves, que com muita suavidade vem descendo sobre nós como uma chuva de bênção, chuvas de bênçãos. Nós estamos nessa retomada, dizemos assim, nessa retomada não pós-pandemia, mas ainda tendo que sofrer os riscos, mas contudo confiando em Deus, que é maior do que qualquer problema que possa nos atingir. Se tão somente tivermos fé, não duvidar em nós mesmos, não ficar com medo, nós venceremos cada palmo desse caminho que nós fomos predestinados a trilhar. Eu vou viver exatamente o tanto de ano que Deus me permitir viver. Tem ninguém que acrescente um dia a mais do seu cronograma que Deus fez para ele. Se tão somente nós confiarmos que todo o nosso futuro, presente, passado, presente, futuro, quem cuida é Deus, as nossas preocupações se tornam pequenas e até desaparecem. Aí nós passamos a desfrutar dessa felicidade, que é o maior mistério para as pessoas descobrirem como ser feliz. Ser feliz nessa vida, nós temos que até quase deixar de ser um ser humano, porque se nós cairmos na preocupação em que a humanidade vem carregando em si, então nós perdemos a nossa felicidade. Aí nós voltamos lá em Tessalonicenses capítulo 4,
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, como os demais que não têm esperança. Eles estão com medo de morrer, porque eles não estão preparados para viver. Quem está preparado para viver tem segurança, não está com medo. Você já pensou, nós acabamos de assistir um programa que fala de Elias. Se Elias tivesse medo de morrer, ele nunca abria sua boca, porque ele estava diante de uma ameaça muito maior do que qualquer vírus, do que qualquer bactéria. Ele tinha que correr às vezes e se esconder, passar 3 anos escondido. Então pense o quão áspero era Elias. Ele não tinha medo. Então, o profeta, em suas mensagens, num penúltimo programa que nós assistimos falando sobre Elias, o profeta disse que desejaríamos que tivéssemos mais Elias. E até o pastor Joaquim falou assim, mas precisa ser uma pessoa muito especial para desejar um Elias. Tem que ter o mesmo espírito, porque não é qualquer um que deseja Elias, não. Então nós estamos aqui encorajados, contristados, mas não abatidos, e como Paulo ia falando, como nada tendo, mas possuindo, sendo possuidor de todas as coisas. Para essa marcha que nós intitulamos de a marcha da vitória. Não podemos fraquejar no caminho. Então o profeta nos mostra que a jornada de Israel era uma sombra da jornada espiritual que a igreja espiritual passaria no final do tempo. Há muita ocasião para murmurar, para desistir, para desanimar, para dizer que é difícil demais prosseguir, para dizer que não somos capazes de possuir. Mas em nós, se em nós habitar o Espírito que habitava no coração de Josué e Calebe, todavia, quando as coisas não estiverem bem, nós vamos dizer, nós somos mais do que capazes de possuir, porque a promessa de Deus é nossa, e ela nos afirma a vitória. Então vamos à frente. Vai perder alguém, vai morrer alguém, vai cair alguém, vai tombar alguém, vai. Mas a igreja do Deus vivo chegará intacta lá em cima. Amém? Então nós estamos hoje alegres, felizes, pelo aquilo que Deus tem feito por nós. Deus ainda continua sendo o mesmo Deus, com os mesmos poderes e milagre que Ele fazia, Ele continua fazendo hoje. Nós vamos cantar. A irmã Sara aqui está de parabéns, acabou de ganhar aí um teclado novo. Vamos tocar as duas? Coisa agora vai ficar boa. E aí nós vamos até orar antes de nós cantarmos. Vamos fazer oração, pedir a Deus que ajude essas moças, esses rapazes, esses outros que estão crescendo. O irmão Anderson está conosco também nessa noite, bem-vindo. A presença de vocês nos alegra. E irmão Giovandi também, à medida que os trabalhos vão dando folga, né, irmão? A gente vai vindo à igreja. E nós estamos de parabéns pelo tamanho da nossa igreja. Nós temos sempre um bom número reunido aqui a cada culto. 20, 15, 18. Graças a Deus nós estamos mantendo. Por sermos pouco, mas os poucos que somos, estamos comparecendo às reuniões. E muitos aqui não levando em consideração a dificuldade,
ter que usar máscara e usar o álcool em gel, fazer esses devidos cuidados, manter esses devidos cuidados que nos são orientados, até que essa coisa passe ou que Jesus Cristo venha. Então nós estamos em uma guerra, não tem como estar livre, totalmente livre. Nós podemos ser atingidos a qualquer momento, mas com uma confiança de que o general da guerra, da batalha está conosco, para nos garantir a vitória. Ainda que nós chegue lá mancando, todo cheio de cicatrizes, como aquele soldado foi honrado perante a festa lá do rei, não importa, contanto que nós adentramos as portas celestiais naquele dia, nós estaremos satisfeitos. Então nós vamos orar, pedir para o irmão Anderson vir aqui. Irmão Anderson, faz essa oração aqui com a igreja, e por esses jovens, essas tocadoras aqui que estão toda animada, por esses instrumentos, e por toda a igreja. Depois nós vamos orar ainda pelos pedidos de oração, e eu quero mostrar a recuperação de uma irmã que nós oramos por ela aqui nessa igreja, e tantos outros oraram também, e Deus deu a ela a vitória, e ela se levantou para a glória de Deus, e há um testemunho de cura divina entre nós. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui, louvando e agradecendo o Teu nome, Jesus. Aqui nós estamos apresentando esse instrumento ao qual essa igreja ganhou. O Senhor possa abençoar esses tocadores ao qual vão usar, que seja usado da maneira correta, somente para agradecer a Ti, ó Deus, louvar somente a Ti. Abençoe esses jovens, Pai, a qual não é fácil na vida como nós estamos vivendo hoje, mas eles estão aqui dedicados à Tua obra, Deus. Abençoe eles ricamente, abençoe a cada um de irmãos que estamos aqui para Te agradecer, meu Deus. Dá saúde, força, Pai. Estamos aqui, Pai, de pé, porque assim o Senhor nos sustentou e assim o Senhor quis que nós estamos aqui, ó Deus. Quem não pôde vir hoje, ó Deus, o Senhor possa proteger lá aonde eles estão, embaixo da Tua santa e poderosa mão, como assim o Senhor está fazendo com a Tua igreja, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Eu só tenho a Te agradecer por tudo, ó Deus. Tudo que Tu tenhas feito até aqui, Tu tem nos protegido e nos guardado, debaixo da Tua santa e poderosa mão, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Irmão Anderson, família, filhos. Eu estava falando que quando você vê uma família, tamanho que seja, de 3 ou de 4 filhos, ou de 2 filhos, sempre tem um valor muito alto empreendido para aquela família. Filho, criação de filhos. E sempre eu digo que eu fui agraciado de Deus com filhos até hoje, eu posso dizer assim. Essa garotada cresceram, estão aí, essas meninas tocando aqui na igreja, esses meninos ajudando aí no que pode, não são meninos de rua, não foram ensinados assim, né? Então, sempre em casa, no trabalho, na igreja. E eu peço que vocês orem por eles, apesar de serem assim, precisam de oração para continuar sendo até o fim, né? E já estão tudo rapaz e moça. E esses pais, como o irmão Anderson, é um casal, irmão Jonas, com o casalzinho dele ali crescendo. Daqui uns dias, esses meninos estão tudo
rapaz e moça também. Uma Maria está ali criando mais um ali, um segundo filho. E esses tempos passam. E a gente fica muito feliz depois que você está lá na frente, que você olha a foto dos seus garotinhos quando era pequeno. Parece um sonho. Parece que você não vê aquela fase, parece que não vive. Quando atravessa aquela fase, você desejaria voltar para viver de novo. Ver eles tudo pequeno, participando nos cultos. Então, é um privilégio nosso, de todos nós, pai, chegar à frente da vida lá mais adiante e poder dizer: eu tenho uma família que eu dediquei meu tempo, minha vida com esposa, para vê-los no caminho do Senhor. Oração, dedicação, a escolinha das crianças, faz muito bem. E hoje nós precisamos ter mais cuidado do que nunca com relação à criação de filhos. As influências são muito mais fortes do que era há uns 10 anos aí atrás. Cada dia que vai passando, as influências vão ficando mais fortes. Hoje é o mundo virtual, hoje não precisa sair para a rua para estar na rua. Então é muito perigoso, é desconfortável a gente, em certos momentos, ter que conviver vendo filho no mundo virtual, até quando 10, 15 anos atrás não tinha essa oportunidade, era falta de oportunidade. Mas hoje, infelizmente, o mundo invadiu os lares através do virtual e as pessoas não precisam sair na rua para terem contatos virtualmente com coisas que não tem necessidade, não precisa ter. E manter o equilíbrio dentro do virtual tem que ser nascido de novo. E essa é a guerra da maior batalha jamais pelejada que o profeta pregou para nós. Não tinha chegado ainda para os crentes do final da era, não. A televisão foi facilmente solucionada. Agora esse outro sistema tem que ter nascido de novo para superar, porque você vai viver ambiente. Às vezes você vai estar em ambiente que é daquele jeito. Então precisa de José, do nascimento que José tinha, para poder resistir à tentação 24 horas por dia que tem. Então nós vamos cantar 212, um povo forte. Vê se essas meninas estão tocando forte mesmo. Forte. 212, um povo forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte que a ele pertencer, e terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, dos tais, dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, dos tais, dos tais. Podes tu também
Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Aleluia, graças a Deus. Somos um dos tais. Mesmo nessa decadente era, em meio a um decadente povo, em uma decadente geração, nós podemos nos firmar pela palavra revelada de Deus. Nome precioso 239. Graças a Deus, podemos nos firmar pela palavra revelada de Deus. Ela é que tem dado força para cada um de nós permanecer de pé. Porque nós descobrimos que não é pela nossa própria força, não pela nossa habilidade, mas é pela graça de Deus. Nome precioso, vamos cantar com vida. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva assim. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu receberás perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu, ó, clamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia, graças a Deus. Nome precioso, que quando estamos enfermos, em aperto, em necessidade, clamamos a Ele e Ele ouve
a nossa voz, porque nós temos, visto que temos, Paulo disse em Hebreus capítulo 4, versículo 14, nós temos um sumo sacerdote, nós temos, é meu e é seu. No céu não entra pecado. Depois desse nós vamos ouvir os hinos especiais, um com a irmã Vitória e o outro com aquelas que eu não sei quem preparou. Mas vamos lá. 259. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras, a
Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, graças a Deus. Oh, que glória será. Irmã Rebeca, louva a Jesus. Microfone. Aleluia, graças a Deus. No céu o luto é banido, não tem luto. Vamos ouvir a irmã Rebeca louvando a Deus. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Os que no mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mas filhos do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Nos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais, que gozos terreais, que gozos terreais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Ó, venham no louvar os que seus filhos são, que se erguem já a demandar, que se erguem já a demandar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Tem mais um hino especial a ser cantado. Quem deseja cantar? Se não tiver, nós vamos avante. Antes de nós orarmos pelos pedidos, eu queria que o irmão
Eliú colocasse ali uma imagem, uma foto de uma pessoa e uma irmã que venceu uma batalha lá. Eu venci o Covid-19. Ela ficou quantos dias internada, irmã? Uns 15 dias, Araguaína, Palmas. E ali está saindo toda feliz, já ganhou as flores ali, para alegrar o dia. E ganhou a cura divina, né? Tratamento de 15 dias, mesmo internada. E está ali. Aí eu fiquei com vontade de mostrar, porque nós estivemos aqui orando por essa irmã, e Deus foi misericordioso para com ela. E ela se levantou mais uma vez, para a glória de Deus. É uma irmã da Deus é Amor. E tá aí, Deus não faz exceção de pessoa, Ele abençoa todas as pessoas, principalmente quando se fala de cura divina. O profeta disse que a cura divina é o dom menor da Bíblia. Então nós vamos orar. Irmão Jonas, faz oração aqui com a igreja, pelos pedidos. Nós vamos nos colocar de pé. Nessa noite nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo livramento que Ele tem nos dado, pelas curas que têm acontecido entre nós. Vamos nos apresentar a Deus alegre, feliz, alegre, porque nós temos motivo para ser alegre, feliz, cantar louvor, bendizer o seu santo nome. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Você ora à sua maneira. Aqui nós não temos pedido de oração nessa noite escrito aqui. Temos os pedidos do culto passado. E eles ficam inclusos também, recuperação de irmãos que estão passando problemas de enfermidade. Irmão Sila, irmão Gessílio está em recuperação também. Irmã Neuza está em recuperação lá de Cruzeiro do Sul. E assim a irmã Genesi também, essa nós temos que incluir ela, que foi hospitalizada lá em Tupiranga. É uma de nossas irmãs ali da igreja de Cruzeiro do Sul, que está enferma. Mas o mesmo Deus que é o nosso Deus que levantou essa senhora aqui, Ivani, do leito da enfermidade, visitará também a irmã Genesi e fará com que ela se levante também, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós levantamos nossas vozes em agradecimento ao Senhor, pela vida que o Senhor tem preservado, pela oportunidade de mais uma vez poder falar com o Senhor. E nesta noite, Pai, estão os teus filhos reunidos aqui nesta casa, em busca de uma bênção especial. Que o Senhor possa confortar os corações, dando saúde no físico, Pai, recebendo as gratidão de cada um nesta hora. E se há algum enfermo, que o Senhor possa se manifestar como um curador, o grande curador, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Receba nossas vidas, nossa oração nesta hora. Nós deixamos tudo diante do altar do Senhor, como inteira confissão de fé. Com o perdão de nossas falhas, nós te suplicamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Nós estamos felizes
porque nós não temos motivo para estarmos tristes. Estamos alegres de poder contemplar a igreja de Deus protegida, amparada, guardada pelo nosso Senhor. Então, isso nos traz completa alegria. Depois de tanto tempo assim sem reunião, a gente tem segurança e tem certeza de fé de que a semente que Deus colocou no coração de cada eleito, nada pode matar. Você nunca vai ver um cristão morto. Se você vê uma pessoa dizendo eu vou morrer, ele está com o espírito mufino. Se ele for cristão, ele viverá, ele não morrerá. O cristão não morre. O cristão, ele é eterno. Provas não mata cristão. Você está numa prova terrível. Ele está dentro da casa do oleiro sendo trabalhado. Ele não vai morrer. Eu estava pregando na escola dominical ali no Rio Maria e cheguei a dizer para a igreja que nós estava dentro de uma floresta invisível e, no entanto, ela está aqui. Nós detemos vidas para poder viver. Nós vivemos dentro de um ecossistema completo, é um sistema completo, o sistema de Deus. Então, bem aqui onde eu estou, na minha frente, entre vocês e eu, há árvores, que para nós contemplá-la, simplesmente precisamos de tirar esse teto, remover uma ou duas cerâmicas dessa aqui e aguardar por alguns dias. Elas estarão aqui. Então elas estão aqui. Aí eu lembrei daquele hino que o pastor Valtair Borges canta: não se pode matar uma semente. É verdade, tanto no natural como no espiritual. Se algum problema vem e me tapa por alguns dias, depois aquele problema tem que sair para eu poder seguir. É a semente, é o curso da semente. Então eu disse para a igreja: se nós tirarmos o teto dessa igreja e removermos uma ou duas cerâmicas dessa aqui, quebrar o piso, logo nós contemplaremos uma árvore. Ela está aqui, detida por uma camada de concreto, por uma camada de argamassa e tal, mas ela está aqui. O profeta fez fogo ali na beira naquelas matas, em uma região que o fogo tinha que queimar o gelo, e debaixo do fogo tinha o gelo, debaixo do gelo tinha a semente. E quando ele chegou ali, por ocasião do final do inverno, da geada, ele, exatamente no lugar onde ele tinha feito o fogo, tinha nascido um pé de rosa e estava com uma flor. Ele disse: aonde você estava quando eu estive aqui? Então não se pode matar uma semente. Ela passa por todas as fases críticas que o tempo lhe oferece, mas no final de tudo ela nasce, dá sua flor, dá seu fruto. Então nós vamos ler nesta noite a Escritura em São João. Nós tivemos um programa super abençoado, onde o profeta falou do ministério de Elias. E eu tinha escolhido algo sobre Elias para falar nesta noite, então acabou enriquecendo o assunto, muito mais ainda. Quando a gente vai falar de um assunto, que o programa fala do assunto, a gente se sente confortado, a gente se sente vindicado naquilo que vai dizer.
Então nós vamos ler sobre Elias. São João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Nós vamos ler a Escritura e nós vamos adiante, porque nós não queremos passar das 8h30 com as nossas atividades aqui no tabernáculo. O Santo Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo... Podemos ler a partir do versículo 19. Não se pode matar uma semente. A semente que foi germinada por Deus, geminada desde antes da fundação do mundo, permanecerá e vencerá todo o embate que vier contra ela, pois ela é da natureza eterna de Deus. Amém. Vamos ler. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhes: pois que és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhes, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizem de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhes, e disseram-lhes: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, aonde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de um tremendo e maravilhoso quadro, aonde o mensageiro estava, ó Deus, à margem do rio, pregando com tudo que tinha, porque uma grande, tremenda unção lhe tinha sido concedido para ser o precursor da primeira vinda do nosso Senhor, e ele estava certo do que ele estava fazendo. Ele não tinha dúvida de que ele era o mensageiro, porque as Escrituras os identificava, as Escrituras, ó Deus, lhe dava aquela condição de falar por meio da mesma, dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, porque as Escrituras o vindicava como mensageiro, mesmo nunca tendo ido à escola, mas ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto.
Mesmo não tendo um rolo de pergaminho em suas mãos, o ministério dele era completamente dado por Deus, pois ele era um profeta. Assim, Pai, nós estamos diante de um quadro maravilhoso. Nos abençoa e abençoa, ó Pai, a leitura da Tua palavra, trazendo o acréscimo de Tuas bênçãos sobre elas, para que elas nos abençoem também. Essas bênçãos de Deus possam estar em nossos corações, nos revigorando, nos trazendo ânimo, virtude e poder do alto, para poder, ó Deus, resistir no dia mau. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós rendemos louvores a Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe nos próximos minutos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Elias tinha certeza que ele era o mensageiro. As Escrituras vindicavam o seu ministério. João Batista tinha certeza que ele era o mensageiro, porque as Escrituras vindicavam o seu ministério. Ele estava certo. A melhor coisa que existe, uma das melhores coisas que existe é você estar com alguém que está certo. Nunca alguém que esteja oscilante, nunca alguém que esteja duvidoso. Quem és tu? Tu és o profeta? Agora, João Batista recebeu uma pergunta muito difícil de responder, porque normalmente as pessoas que são profetas da Bíblia, eles não diziam ser, eles deixavam que o seu ministério falasse, testificasse aquilo que ele era, ou que ele é. Essa pergunta, quem és tu? Fizeram para Jesus, fizeram para João, fizeram para Elias lá, o tisbita dos moradores de Gileade. Tu, perturbador de Israel. Então, para enfrentar o espírito de Elias, tinha que ter um Acabe e uma Jezabel. Ou para manifestar o espírito de Elias, tinha que haver um Acabe e um Jezabel. Para Elias resistir e ser resistido. Então Elias tanto resistia à ordem do dia por Acabe, por Jezabel, como era resistido no seu ministério também. Acabe e Jezabel não podia ver Elias. Elias não podia ver Acabe e Jezabel, porque as ameaças eram grandes demais, e ele tinha risco de vida se aparecesse diante do rei. No entanto, ele tinha um ministério e uma unção tão poderosa, que nunca deixou que as mãos sujas de Acabe tocassem nele, nunca deixou que as mãos sujas de Jezabel tocassem nele. Ele era intocáveis por tais personagens. Mas o ministério de Elias tocou a Acabe, tocou a Jezabel, de forma que eles pereceram por causa da desobediência. Mas veja, Elias sabia que ele era profeta, o mensageiro para aquela era. Ele sabia, ele tinha certeza. Que pessoa áspera era Elias. Acabe tinha o conselho de ministro
como uma máquina do Estado. E Acabe poderia dizer aos 400 profetas falsos que ele tinha: podem passarem por cima da ordem que ele der. E eles passavam por cima mesmo, como uma máquina. Mas a recompensa divina estava à frente. Então, falando ainda um pouco sobre Elias. Elias era áspero. Era de natureza áspera. Portanto, durante o tempo da reforma, ali chegaram os reformadores. Como os selos provaram que isso foi. A mensagem à festa das trombetas, no parágrafo 51, 52. Mas nos últimos dias agora, isso estava suposto a ser revelado outra vez, porque encontramos nas Escrituras. Por quê? Encontramos nas Escrituras, vamos fazer ênfase a esse ponto aqui. Não porque eu ouvi através do seminário, através dos pregadores teológicos, porque encontramos nas Escrituras, em Malaquias 4, que tem de haver uma unção que descerá e restaurará outra vez aquela fé original e trará a fé do povo de volta ao Pentecoste original, a fé dos pais. Paramos um pouco nesse ponto. O que nós pensamos do que era a fé pentecostal dos pais nos dias primitivos? Você fala, era uma fé de grande barulho, era um Pentecoste constante. Não, não era um Pentecoste constante. Era uma vida experimentada nos trabalhos, nas lutas, em que eles tinham diariamente, mas eles representavam a Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, por dentro e por fora. Tanto para viver como para morrer, eles estavam entregues. Eles estavam prontos. A fé perfeita, original do Pentecoste nos apronta para encontrar-se com o Senhor. Nós estamos seguros. Mas não tem, podemos pensar, e cadê o movimento do Pentecostes? Como que se a igreja pentecostal vivesse de movimento em movimento, depois ela espalhou. Aquilo ali foi o fogo que desceu do céu para espalhar a igreja. Você fala, aquela igreja ficou daquele jeito o tempo todo? Não. Anos mais tarde, 20, 30 anos mais tarde, fruto daquele Pentecoste, estava espalhado por vários continentes da terra, e um deles era Paulo, outro era Bernabé, o outro era Sila, o outro era Tiago, o outro era Filipe, e eles se espalharam e começaram a levar a mensagem para todos os lugares. Então a fé original do Pentecoste, de volta na unção do Espírito Santo, na nossa vida, na vida da igreja eleita que foi revelada, colocará esta igreja na posição de arrebatamento. Colocará. E tomamos a Elias da primeira vez,
Tomamos a Elias da primeira sucessão, tomamos a Eliseu para segui-lo. Isso aqui foi o que os selos trouxeram para nós. Tomamos a João Batista após aquilo. Então chegamos em João, que era Elias daquele dia, e uma promessa de outro neste dia. Agora, João Batista não era o Elias de Malaquias 4, ele era o Elias de Malaquias 3. Jesus disse: eis que envio o meu mensageiro diante da minha face, para preparar o caminho. Nós o encontramos sendo aquilo. E João Batista cumpriu exatamente no pé da letra Malaquias capítulo 4. Ele veio e preparou, até que ele introduziu o Messias para o povo que estavam preparados à margem do Jordão, procurando pelo Cristo. Foi um trabalho perfeito. Perfeito. E era só aquilo que ele tinha que fazer. Foi um trabalho muito perfeito. E João Batista, se nós vivêssemos no tempo dele, nós estaríamos com ele? Amém, né? Se nós vivêssemos no tempo de Elias, o tisbita, homem áspero, viveríamos com a mensagem dele? Porque nunca existiu, melhor dizendo, nunca existiu tempo para, falando no tom de igreja como igreja, para ser tão confortável e tão boa como a era que nós estamos vivendo. Que todos nós temos o privilégio de termos um tabernáculo aberto, uma igreja completa com todo o alimento que nós precisamos para a nossa jornada espiritual. É um pecado, eu digo nesta noite, é um pecado nós negligenciarmos no dia que nós estamos vivendo. Quando muitos tiveram que viver escondido para não manifestar sua fé. Hoje você pode dizer: eu sou um cristão, nascido de novo, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, creio na mensagem do precursor da segunda vinda, estou nos cultos, quarta e sábado, não falho um culto, porque é prazer para mim, porque eu me envergonho de não fazer. Eu me envergonharia de não fazer tal ação, quando os 7.000 no tempo de Elias o tisbita, teve que ser falado por Deus para Elias, que existia 7.000, porque o próprio Elias não sabia de sua congregação, porque era proibido naquele tempo adorar a Deus, na era em que Elias viveu, por causa das ameaças de Acabe. E hoje, quais são as nossas ameaças? O nosso direito de expressão está garantido, ainda. Direito de expressar nossa religião está garantido. Mesmo nas páginas fracas de um livro de lei do nosso país, mas ainda está assegurado o nosso culto até o dia de hoje. Nas páginas fracas de um livro chamado Constituição, está assegurado essa liberdade que você tem essa noite pela lei do nosso país. Porque Deus fez com que o país criasse esse livro lá para poder assegurar essa liberdade que no tempo de Elias não tinha. Então, nós temos direito de ser felizes.
Você já pensou se nós tivéssemos a lei do Estado como um trator esmagador em direção de nós para não deixarmos nós reunir? E se reunir fossem mortos? Quem fosse pego seguindo a Elias era morto no tempo de Acabe. Então pense que Acabe e Jezabel apareceram ali no livro de Judas, apareceram em Apocalipse, no livro de Apocalipse, porque eles eram terríveis. Mas nós estamos livres de tal escravatura, nós estamos livres para servir a Deus. Nesse tempo, aproveitar cada minuto. Deixa eu voltar bem aqui no parágrafo 22, dessa mesma mensagem. Parágrafo 22, ele está falando do tempo glorioso. Vou pegar a parte B do parágrafo. E nós nos reunimos para ter companheirismo na palavra, mas haverá um tempo em breve quando isso será apenas uma terna recordação, isto é certo. Estes tempos serão tirados de nós, portanto devemos fazer tudo o que sabemos fazer para que cada minuto seja considerado. E pensar nisto agora enquanto estamos sofrendo no calor da manhã, e você sabe, cada corpo humano é um dínamo de calor ele próprio, e isto fica muito difícil para você, para mim, mas eu quero que você tenha a palavra. Agora, pouco antes de nós de lermos, vamos orar, disse o profeta. Esse tempo glorioso, maravilhoso será tirado de nós, quando nós vimos as sombras escuras do vírus, que é chamado de vírus chinês, invadir a mente das pessoas, as sombras escuras, o fechamento de tudo, parecia que era o fim, o fechamento das igrejas, não pode ter culto, não pode ter aglomeração, não pode ter nada. E aí foi que nós começamos a refletir o tanto que nós já negligenciamos. Eu pensava assim, meu Deus do céu, se agora for o fim, que tipo de culto nós oferecemos ao Senhor, sendo esses os nossos últimos cultos? Que tipo de vida dedicada eu tinha nesse tempo passado, quando tudo estava correndo de vento e popa? Agora vocês podem entender uma coisa. O profeta diz que há um aperto para a noiva. Esse aperto levará a noiva e a colocará exatamente na posição que ela deve estar, segura e firme, porque ela vai ter que cruzar, o profeta diz, ela vai ter que passar por cima das fumaças, das bombas atômicas, ela vai ter que transpor essas dificuldades e sair do outro lado. Porque alguém pensa, não, essa jornada para o céu vai ser abanado com um grande leque, se eu tiver com calor vem um abano, se eu tiver em dificuldade. Olhe na jornada que Israel teve e tome um exemplo de lá para os dias que nós estamos vivendo. É deserto escaldante, eram pragas que atingiam a humanidade naquele tempo por causa da desobediência à palavra. E muitos morreram por falta de fé. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, está prometido na Bíblia que um povo é vencedor por Jesus Cristo. Porque às vezes a gente prega a palavra e acaba que parece que caminha para o lado ignorante das coisas. Não é o lado ignorante das coisas. Certamente quem está na salvação está do lado oposto do mundo. Quem é salvo está na contramão do mundo.
Quem está na mão do mundo é pecador. Então, é muito difícil, porque você vai estar na contramão de tudo. Tudo que você fala, dependendo da maneira que é processada, que é interpretada, nós cairemos, ou nós vamos cair do lado da ignorância. Porque nós vamos ignorar a enfermidade, nós vamos ignorar isso, nós vamos ignorar aquilo, nós vamos ignorar aquilo outro. E não é assim. Nós vamos confiar numa força muito maior do que os problemas que se encontrarem no caminho, colocando a palavra diante de nós. Porque quando Josué e Caleb teve que enfrentar o desafio de quase 2 milhões de pessoas, dizendo, não, nós não somos capazes. O vírus é grande, os homens parecem gigantes, as cidades são muradas. Eles viram com seus próprios olhos os obstáculos que estavam diante deles. Mas Josué e Caleb não olharam nos obstáculos que estavam diante deles, eles olharam na promessa de Deus que estava ao favor deles. Então, parece ser difícil para o dia que nós estamos vivendo, mas e a nossa promessa ao nosso favor? É muito maior do que as dificuldades que estão em nosso caminho. Sendo que nós temos apoio total do Estado, sem dizer que temos o apoio total de cima. Nós contamos as histórias e nos divertimos com elas, mas depois nós vamos se encontrar exatamente dentro do quadro de cada história. Nós contamos a história da mãe águia e do filhote águia, como ele nasce no ninho tão confortado. Lá ele tem Bolsa Família, auxílio emergencial, o filhote da águia, cesta básica o tempo todo chegando, comida fresca na hora, e então ela cresce, com apoio do Estado. Depois é tempo de subir às alturas e ser arrebatado no espírito de águia. Espírito de águia está nas alturas. Aí corta-se a cesta básica dela, não vem mais comida o tanto que vinha, corta o auxílio emergencial, tira o tapete fofo de pele de animais que está colocado sobre o ninho. Então nós contamos a história da águia e nos divertimos com ela. Agora, quando o nosso tapete, quando os amparos da vida terrena cessar para cada um de nós, lembramos que o grande Espírito de águia, o Espírito Santo, tomará conta de cada um de nós e fará com que nós flutuamos e subiremos para encontrar com Jesus Cristo. Porque nós vamos viver esse quadro. O profeta diz que virá um tempo quando Deus tratará bem mais próximo, bem mais direto com a igreja e ela, para que ela possa voar. Vai tirar. Esses tempos serão tirados de nós. Parágrafo 22 da mensagem à festa das trombetas. Aleluia. Na mensagem Atos do Espírito Santo, não sei se é bem isso aqui que eu quero ler. Ele nunca parou com aquilo então. Ele não pode parar com isso agora. Pode vir um vírus, depois vem outro, depois vem outro. A igreja do Deus vivo marchará e passará no meio de todos os problemas, porque ela é guardada. Você já pensou se a crença dos 3 jovens hebreus
Sadraque, Misaque e Abednego, se a crença deles tivesse ido apenas até a fornalha ardente, não teria feito sentido para eles professarem o Deus de Israel, que é Deus sobre todas as coisas, único Deus sobre os céus e a terra, o qual eles adoravam. Não tinha sentido. Mas a crença deles atravessou por dentro da fornalha ardente e permaneceu crença genuína no Deus de Israel do outro lado da fornalha. A crença de Daniel de orar 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém não foi com ele apenas até o decreto do rei ser assinado. Atravessou com ele por dentro das covas dos leões, e foi o maior evangelismo que Daniel fez no tempo do rei Nabucodonosor, foi bem naquele ato ali. E agora qual que é nosso evangelismo? É marchar em meio a todas as dificuldades, porque o evangelho, Deus não pode parar com isso agora, correto? O evangelho de Deus se moverá, sempre e sempre e sempre, disse o profeta, enquanto houver humanidade aqui na terra. E quando não houver mais céu, agora nós vamos entrar num ponto difícil. Então não haverá mais evangelho, né? Não tem mais céu, não tem mais terra. O profeta diz: e quando não houver mais céu, não houver mais terra, quando aquela palavra, ou melhor, não houver mais terra, aquela palavra ainda permanecerá a mesma, pois os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passarão. Não pode passar. Aquela palavra são simplesmente tão imortais como o próprio Deus é. Amém. Ele não pode passar. Eu creio em cada palavra dela, da Bíblia, todas as coisas que Jesus foi, Ele é agora, e sempre será, correto? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecoste, é o mesmo Espírito Santo de hoje. Eu admitirei que ele tem sido pisado, criticado, mal interpretado, mal representado, tudo mais assim. Isso é apenas o diabo simulando, mas existe o verdadeiro batismo genuíno do Espírito Santo que traz os mesmos resultados que eles tiveram no dia de Pentecostes. Amém. Em outro dia eu estava falando que encontrar-se com um dos discípulos após o Pentecoste era se encontrar com Jesus em segundo plano. Porque Jesus prometeu: eu irei e voltarei para vós. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. E aqui o profeta disse que os mesmos resultados que surtiu na vida deles ali no Pentecoste, quando batizado com o Espírito Santo, que é o mesmo Senhor Jesus Cristo hoje, terá os mesmos resultados que eles tiveram. Quando nós encontramos Pedro e João na porta formosa do templo ali, que o cego, ou melhor, o coxo, lhe pediu uma esmola, você observa que Pedro mais João tinha algo para dar para o paralítico, para o coxo. Eles tinham Jesus, porque Jesus havia prometido para eles, antes do Pentecoste, que estaria neles,
fazendo as mesmas obras que ele fez quando esteve aqui na terra, na pessoa física de Jesus Cristo. E o profeta está dizendo que o batismo do Espírito Santo hoje trará sobre aquele que recebe o batismo os mesmos sinais e maravilhas que produziu nos dias de Pentecostes. E Pedro e João, na porta do templo, Formosa, foram abordados pelo aquele moço, coxo, e pedindo para eles uma esmola. Eles disseram: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Nós temos cura divina, nós temos libertação, nós temos Jesus Cristo aqui, a flor da pele, para o que nós pedirmos, porque Ele prometeu que se nós pedíssemos em seu nome, Ele nos concederia. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Estava vivo, estava a flor da pele, estava ao toque de uma palavra, porque também eles viviam a altura de manifestar o ministério de Deus para as outras pessoas, porque eles tinham sido cheios do Espírito Santo. Vamos seguir aqui, na mensagem Dores de Parto. Imaginem só agora, se vocês tivessem vivido nos outros dias sobre a sacudida dos profetas de Deus, a palavra que vieram, a palavra em que vieram, os profetas de Deus e a palavra com que vieram, de que lado vocês estariam, vocês gostariam de estar lá atrás? Eu fiz essa pergunta: de que lado nós estaríamos se nós vivêssemos no tempo de Elias? E nós quiséssemos viver no conforto de uma moderna igreja, e nós quiséssemos viver no conforto de modernos pregadores do dia, porque existia 400 modernos profetas e pregadores no dia, para trazer a confusão na cabeça das pessoas, para as pessoas dizerem: a maioria ganha, em certos momentos, mas contando pela maioria, Acabe contava 400 falsos profetas. E quando Deus foi dar a quantia para Elias, Deus disse: tem 7.000 do teu lado, Elias, que nunca dobrou o seu joelho a Baal, nunca foi pela adoração imposta por Jezabel. De que lado nós ficaria? Nós ficaria de um lado de um profeta que não teve condição de reunir o povo? Nós o ficaria do lado dele. Bem, você tem a mesma escolha hoje. Ela estava para produzir a perfeita palavra lá atrás, e a palavra está vindo para a noiva palavra, como uma mulher à parte, como uma mulher é parte de um homem tirado dele, assim a igreja terá que ser uma igreja de permanência na palavra. Cada palavra da Bíblia, não sistemas, dogmas, nem nada acrescentada a ela, terá que estar numa palavra inadulterada, pura e virgem, correto. Esta é a igreja do Deus vivo que se levantará, que está de pé nessa noite. Ela terá que surgir exatamente da palavra. Ela não será formada através de dogma, de sistemas, e nada pode ser acrescentado a ela, porque a palavra terá que dar à luz uma igreja, e essa igreja é chamada de igreja da palavra. Essa aqui é a Dores de Parto.
E nos dias da luz de Lutero, deixa eu caminhar aqui porque... E nos dias da luz de Lutero, quando o trinco da igreja fechou, Lutero forçou, ela passou por dores, porém saiu, o justo viverá da fé. E isso não é a comunhão. Agora nós verificamos que é sobre os dias de João Wesley, ela deu dores novamente, porém nasceu Wesley, porém o que ele fez? Voltou diretamente como a mãe fez. Então, sobre os dias dos pentecostais, seus pais e mães saíram daquelas coisas e a detestaram. Eles saíram na rua, suas mães sem meia, batendo numa velha lata e falando acerca do batismo do Espírito Santo. Aí vem a saída da igreja pentecostal, falando a respeito do batismo do Espírito Santo. E alguns com violão velho, e eles punham nos trilhos dos bondes e ficavam a noite toda na cadeira. E nós somos tão formais e tornamos a entrar diretamente numa organização e nos tornamos o mesmo estrumes. Atraíram seus filhos de volta, aquilo que saíram, eles revolveriam em seu túmulo e eles ficariam envergonhados de vocês. Eu sei que é duro, porém é a verdade. A congregação diz amém. De vocês quem? Dos pentecostais. Porque o profeta disse, eles saíram com o batismo do Espírito Santo, violão velho, e punham-se nos trilhos dos bondes e ficavam a noite toda na cadeia. E nós somos tão formais e frios falando dos pentecostes nos dias que nós estamos vivendo. E ele disse, se desse uma oportunidade para os verdadeiros pentecostais se levantar, eles se ergueriam da sepultura onde eles estão enterrados e se envergonhariam com a condição do povo que se chama pentecostal no dia que nós estamos vivendo. E voltando um pouquinho para nós, e o que Paulo, e o que William Branham, e o que os nossos também falariam ao nosso respeito? Ao ver que esses sistemas que estão atados sob dogma, estão apodrecendo, e Deus declarando que sua palavra é a verdade, e ainda assim eles se apegam a isso. Amém. A congregação diz amém. Isto é verdade. Você sabe que é verdade, irmão e irmã. É exatamente isso. Essa é a maneira simples de dizer isso. Isso não é análise de grego e coisas tais, porém é o análise e demonstração de bom senso. Com certeza vocês conseguem entender isso. Deu mais 2 mais 2 são igual a 4. Está vendo? Agora nós sabemos que isto está correto, isto é certo. Agora a palavra tem de produzir a noiva. Quando tudo se tornar munha e voltar para o esterco do mundo, para a palha, a noiva tem que se tornar palavra. A palavra tem que produzir a noiva. Porém, o velho sistema tem de manter seu tipo. Eles têm de produzir um Esaú que vendeu seus direitos de primogenitura. Venderam para a política.
e agora estão abraçados. E não estão dando conta de salvar uma alma sequer. E estão querendo salvar as nações, e estão querendo salvar o mundo, porque a primeira placa que eles colocaram foi assim: cidade fulano de tal é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil é de Jesus. E assim por diante. Mas, irmão, nós estamos dentro da formação da noiva, dentro do processo em que entregará a noiva perfeita para Deus pelo aperfeiçoamento da palavra. E Deus te abençoou nessa noite, meu irmão e minha irmã. Somos abençoados nisso. Como o profeta diz, pode ser rude, pode ser simples. Isso aqui não é Eu pulei aqui uma parte das melhores. Você diz: eu pensei que você amasse o povo. Se o amor não for corretivo, então como pode produzir amor? Diz o profeta, no parágrafo 186. O amor é corretivo. E eu, sem dúvida, amo o mundo. Eu sou zeloso da igreja de Deus, disse o profeta. Aqui é onde ele diz: ao ver que esses sistemas que estão atados sobre dogmas estão apodrecendo, e Deus declarando que sua palavra é a verdade, e assim eles se apegam a isso, eles se apegam àquilo lá. E você sabe que é a verdade, exatamente isso. Essa é a maneira simples de dizer isso. Isso não é análise de grego e coisas tais, porém é o análise e demonstração do bom senso. Para nós sabermos que as coisas não andam bem, não precisa de uma análise em grego, precisa-se de uma análise de um bom senso, de uma demonstração de bom senso para nós sabermos. Irmãos, nós estamos no caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se preocupe, Deus está contigo. Ele tem te conduzido, tem te conduzido e tem te trazido até aqui e cuidará de ti até o fim. Mas pense nisso, pense que nós estamos saindo um pouco do conforto, de pensarmos em estar seguro, porque esses tempos serão tirados de nós. O aperto virá quando a noiva, cada elemento que compõe a noiva mostrará a sua fé. Ela tem que ser provada. A genuína e verdadeira fé é aperfeiçoada com provas e luta. Então nós já estamos nos acostumando nesse tempo. E pareceu um absurdo para o mundo, mas para nós não. Para nós, não, porque o profeta de Deus nos tem advertido de tempos difíceis que a humanidade entrará, e para isso é que você e eu estamos nos preparando e estamos preparados. Se um dia não tiver mais esse tabernáculo aqui, certamente nós nos reuniremos em outros lugares. Para nós não faz diferença o estar aqui como o estar ali. Nós somos peregrinos e estrangeiros em terras estranhas. Nós não temos possessão aqui na terra, nós não temos posse segura nisso aqui, porque Jesus Cristo prometeu que os mansos herdariam a nova terra. Na nova terra sim você viverá eternamente, mas nessa aqui não, aqui é passageiro. Você faz uma casa, mas você não mora nela.
Você planta, os outros é quem colhe. E tudo que se tem aqui pode ser tomado a qualquer momento de cada um de nós. A nossa possessão segura está em cima da onde vem o nosso Salvador. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo, console, conforte com estas palavras. Esteja seguro de que Deus é poderoso para te guardar até o final. No nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, estamos certos de que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito até o fim. Pai bendito, tendo dito estas coisas, e sendo elas todas a verdade, que as tuas bênçãos venham sobre o teu povo através da consolação do Espírito Santo, a continuação da tua proteção divina, a unção do Espírito Santo, a cura do enfermo, a libertação do oprimido. Pai Santo, com a unção do Espírito Santo, conduzindo suas vidas a cada dia, para que essas coisas, ó Pai, venham aos nossos corações nos momentos da dificuldade, trazendo consolo para a nossa alma, porque nós não somos como os demais que não têm esperança. A nossa esperança está no Senhor, porque do céu virá o nosso Salvador e nos transformará em um desses dias e nos colocará exatamente na posição em que devemos estar no milênio, ó Deus, na ceia das bodas do Cordeiro, no milênio e na eternidade. Assim, ó Pai, abençoe cada um dos que não puderam estar aqui neste culto esta noite. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, o conduza e o abençoe aonde quer que estejam. E assim dá uma noite de paz. Guarda-os no retorno para os seus lares. Pai Santo, pois o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desse dia e nos guarde, ó Pai Santo, para a hora da tua aparição. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Quarta-feira, culto de oração. E assim vamos seguindo em frente até Jesus voltar. Aleluia. Deus abençoe você. Diga Deus abençoe um para o outro. E o culto está encerrado.